Que tremenda graça, graça poderosa, graça soberana. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é mais um privilégio estar aqui nesta tarde, compartilhando mais uma porção da Palavra de Deus, compartilhando os feitos do Senhor. Sou a pastora Mara Passarinho, para quem não me conhece, esposa, do pastor João Passarinho, ali da IBN Caminho. Eu, ouvindo o profeta Everton ministrar aqui, nasci nessa casa, para mim também caminho no profético, e aí eu vendo aqui, os digitais aqui, uma marquinha de digital ali, falei, Deus, nasci aqui, filha amada, minha identidade saiu daqui, Senhor. Maravilhada com Deus, o que Deus tem feito e o que Deus vai fazer neste lugar, na minha vida, na sua vida, como Deus tem direcionado o povo que caminha com Ele, o povo que ouve a voz dEle. E é dessa forma que nós temos caminhado, é dessa forma que nós também tomamos a decisão, eu tomei a decisão de caminhar, de servir fielmente o Senhor. Independente do que aconteceu, independente da minha história, do meu contexto, eu acredito que todos que estão aqui, se você for olhar para dentro de si, refletir, falar, Deus, quem construiu tudo isso em mim hoje? Como foi feita toda essa construção de como eu vivo e de quem eu sou hoje? Você pode dizer que a caminhada foi árdua, tem sido árdua ou difícil ou desafiadora, mas uma coisa, nós temos a convicção e a certeza que nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Nós não paramos. Mas por que nós não paramos? Por causa daquele que vive e que reina para todo sempre. A obra não acabou. A obra não acaba. Quando nós pensamos que é o fim, o Senhor diz, é o começo. O tempo é chegado, chegou o seu tempo. Quando nós pensamos, sacudir a poeira, vou guardar a minha farda, ou limpar os meus calçados, a espada já está gasta, o Senhor diz para nós, não. Chegou o novo tempo, é o tempo de afiar as ferramentas para uma nova batalha, para uma nova peleja, com a convicção e a certeza que eu estarei e eu estou com vocês. Amém? E como eu disse, estou contente de estar aqui. Obrigada, apóstola, pelo convite, aos líderes desta casa. Cada vez que eu venho aqui, traga ao meu coração mais uma reflexão de tudo que Deus fez. E como que Deus fez? Como eu falei, eu nasci aqui nessa igreja há 25 anos já, atrás. De lá para cá foram muitas e muitas histórias. Eu já conversei um pouco com a apóstola, um tempo atrás, mas se a gente for parar para pensar, realmente dá um livro. E por que eu estou me referindo também a tudo isso? Porque a mensagem, o tema, o contexto, que foi liberado para este lugar, para este tempo aqui, fala a respeito da rainha Esther. Quem olha pela vida de Esther, quem olha o contexto histórico dela, nunca imaginaria que Deus ia usar ela para aquele tempo. E muitas vezes acontece assim conosco. Nós diminuímos a nossa história, diminuímos as coisas que nós vencemos no Senhor e muitas vezes nós acabamos dando glória ou dando ênfase em algo que as pessoas estão vivendo e não na nossa vivência. E Deus, Ele quer usar a sua história, Ele quer usar a sua casa. Ele quer usar o contexto pela qual nós vivemos. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho. Senhor, eu quero te dar graças ao Senhor. Bendizer o teu santo nome. Dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui,
compartilhando mais uma porção da Tua palavra, Deus, compartilhando os feitos do Senhor, trazendo aquilo que a Tua igreja precisa para caminharmos, ó Deus, mais um pouco, Pai. Então sustenta-nos, ó Deus, fale conosco, continue ministrando aos nossos corações. Tantas palavras, ó Deus, foram liberadas desde ontem e hoje já também, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Usa a minha vida com poder e graça, em nome de Jesus. Amém? O texto que eu quero usar aqui nesta tarde está justamente no texto-chave, né? Que é o do livro de Esther, 4:14, que diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste este reino. Amém? O livro de Esther se passa durante o reinado do rei Assuero, que governou entre 486 a 465 antes de Cristo. Ela era órfã, judia, criada pelo seu tio, Mardoqueu, que se tornou rainha da Pérsia. E lá aconteceu uma trama, né, com Ramã, o conselheiro do rei, um decreto que aniquilaria o povo judeu. E é nesse contexto que a Esther, ela entra nessa história. É nesse contexto que a Esther, o Senhor traz ela e coloca ela em evidência. O Senhor, quando Ele quer usar alguém, Ele sempre vai tirar de trás das malhadas. Ele sempre vai te colocar em evidência. Não adianta nós pensarmos que Deus ele vai nos esconder o tempo todo. Não. Quando você pensa que você vai ficar permanentemente escondidinho, o Senhor fala, agora é hora de expor, agora é hora de mostrar o que eu quero fazer e como eu quero fazer na sua vida. E foi assim que o Senhor levantou a Esther naquele tempo. Né? Uma menina órfã, criada pelo tio, ou quem sabe pelo primo parentesco, e houve toda aquela questão da rainha Vasti ser destituída do cargo, e aí houve aquele chamamento para as moças virgens, está vindo para poder se apresentar ao rei. E quando a Esther se apresenta, ali um dos homens, dos servos que trabalhavam na casa, né, um dos eunucos, cuida da Esther, o cuidado dela durante todo esse tempo, né, um ano aí cuidando até se apresentar diante do rei, com todas as perfumarias, com tudo que tinha direito, né, e eu acredito que o Senhor foi tão gracioso e bondoso porque permitiu todo esse tempo para que houvesse o plano perfeito. Porque o plano de Deus, ele é perfeito. Né? Com a destituição da rainha Vasti, muitas vezes nós pensamos que simplesmente a rainha Vasti foi destituída e logo entrou Esther. Não, houve um prazo, houve um tempo. Houve um tempo, ele consultou o que se deveria fazer para que, com aquela situação da rainha Vasti, e aí juntou toda a cúpula, né, vamos se dizer, falando com as minhas palavras, a cúpula para poder ver o que faria com a rainha Vasti. Enfim, a decisão foi tomada, porque se ela continuasse naquela posição, o que aconteceria? Logo, logo as outras mulheres estariam agindo da mesma forma. E enfim, houve a destituição do cargo dela, e aí chamaram as moças, e aí a Esther foi foi a escolhida para todo esse preparo. Esther estava em uma situação aparentemente impossível.
mas Deus colocou no palácio persa para executar um plano divino. Eu lendo o contexto, lendo o livro de Esther, onde não se ouve falar de Deus, no sentido de que um Deus que falava através de profetas ou que falava através de homens, mas que um Deus que está presente, que estava presente naquele lugar. Como o nosso Deus, Ele sabe trabalhar tão perfeitamente para que o enredo, a história, fosse perfeitamente concluída. Porque pensa comigo, eu e você, se você estivesse no lugar, numa terra distante, né, ou um ambiente onde tudo o que te rodeava não condizia com sua história. Estou numa terra distante, estou num lugar onde não é o meu lugar. Talvez ela era conhecida ou, né, tajada por nomes ou por palavras, né, que não dizia a respeito do contexto dela. Rótulos também poderiam ter colocado na vida da Esther. Mas o Senhor, Ele não trabalha também somente com uma pessoa. O Mardoqueu, ele foi fundamental para que tudo isso acontecesse. Amém? E nesse chamamento que o Senhor nos tira, nos traz e nos coloca, muitas vezes Ele vai nos levar e nos conduzir para algumas lições, para nós podermos caminhar com Ele, tomarmos algumas posturas. Tomarmos posturas para poder servir a Ele fielmente. Como o profeta falou aqui, caminhar no profético de Deus. Muitas vezes o Senhor, Ele quer nos usar, mas muitas vezes o medo, o pavor nos paralisa. O Senhor, Ele libera a palavra, Ele fala, Ele usa vasos, homens, mulheres de Deus, não palavras jogadas ao vento, não. Palavras, homens e mulheres da casa. O Senhor está direcionando, o Senhor está falando, mas muitas vezes nós queremos que o Senhor desenhe, e o Senhor está falando, ouve os meus profetas, ouve o que a palavra está saindo do altar, e muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Muitas vezes nós queremos ouvir outras pessoas falando, que muitas vezes não conhece o nosso histórico, não conhece a nossa casa, não conhece a nossa família. Aí diz assim, porque não me conhece, é de Deus. Porque não sabia que isso, não sabe do que eu estou vivendo, é de Deus. Não é assim que funciona muitas vezes. Às vezes, o Senhor, Ele usa a pessoa que te conhece o seu histórico, conhece, como se diz o outro, a tua capivara. É o homem e a mulher de Deus que o Senhor colocou nas nossas vidas e nós queremos ouvir outra coisa. Como se fosse não me conhece, um profeta desconhecido será melhor falar comigo, ou uma palavra de alguém que não me conhece vai falar melhor comigo. E não é assim que funciona. Amém? E quando o Senhor nos chama, Ele nos chama e nos capacita. O Senhor, Ele não chama medrosos. Foram falado aqui sobre medo. Ele chama medrosos? Não, porque o Senhor, quando Ele chama, Ele já libera uma palavra. Assim como Ele fez com Josué. Josué, seja forte e corajoso. Amém? Josué 1:9. Deus ordena a Josué, seja forte e corajoso. Primeira lição que eu quero compartilhar e que eu aprendo, quando o Senhor nos chama, exigirá de nós coragem. Vai exigir de mim e de você uma coragem. De onde eu não sei, ou de onde virá, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Somente Ele vai traçar, somente Ele vai nos dar a direção. Quando nos faltar força, é Ele que vai nos fortalecer. Quando o Senhor nos chamou para o ministério, jamais imaginaria. Falei, Senhor, como nós, improváveis,
como nós, ao contexto da vida do meu esposo, ao contexto da minha vida, Senhor. Como, o que nós vamos fazer? Mas um dia eu falei aqui nesse altar, bem aqui, ó. Estava sendo liberada uma palavra aqui, uma palavra profética, e eu abracei a palavra. E eu disse ao Senhor, Senhor, então se o Senhor me chamou, eis-me aqui, envia-me a mim. A partir daquele dia, uma palavra dos céus também foi liberada. E aconteceu assim? Está acontecendo assim? Não. Todos os dias temos que ter perseverança e coragem. Coragem para vencer os desafios do dia a dia. Coragem para vencer as calúnias. Coragem para vencer as tramóias. Nossa luta, a palavra de Deus diz que não é contra carne nem contra sangue. É contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então, não é só aqui a luta. A nossa luta não é contra um irmão ou alguém que fala de nós. Não é contra a mídia que fala mal da igreja. Não, é muito maior. Então, se nós não nos tomarmos de força e coragem que vem do Senhor, nós vamos ficar paralisados e estagnados. A Esther, ela foi tomada de coragem. Por quê? Porque quando o tio orientou ela, você vai se apresentar também como uma das moças, né, diante do rei. Ela precisou de quê? De alguém que a encorajasse. De alguém que a encorajasse. E essa pessoa, o Senhor, né, proveu na vida dela para encorajar. Então, a lição que eu quero compartilhar, seja encorajado pelo Senhor. Olhe para a sua direita, para a sua esquerda. Vê quem está caminhando com você. Quem tem te encorajado, quem você tem encorajado. Nós sempre falamos que 2 tipos de pessoas devemos caminhar conosco. Aquela que derrama sobre a nossa vida e aquela que nós também derramamos sobre a vida delas. Se outras pessoas, né, que caminham conosco, que não têm influenciado em nada, não tem liberado palavra, você não tem recebido esse tipo de pessoa, não vai mudar nada o contexto da sua história. Vai ser apenas, sabe, uma mosca querendo chupar o seu sangue, o sangue puro, né? Porque ela quer todo o tempo ficar ali sugando. Então, seja uma pessoa que ande e caminhe com pessoas que te encorajem também. Seja cheio de coragem, porque para construir uma história, para viver uma história, é necessário ter coragem. E o Senhor, Ele chama os corajosos. E você é um corajoso, uma corajosa, em nome de Jesus. Amém? Estou melhorando de uma gripe fortíssima, irmãos. Mas o Senhor está me restaurando em nome de Jesus. Segunda lição que eu aprendo com a vida de Esther foi a fé. A fé com que ela se posicionou. Sabendo do contexto, como eu já disse, da história dela, ela se posicionou. A palavra de Deus, como foi lida aqui, Hebreus 6:11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Ela precisou o quê? De fé. Ela precisou de uma fé. Porque diante de tantos obstáculos, tanta trama que o Ramã estava preparando para todo o povo dela, ela precisou de fé. Ela sabia que se ela se apresentasse diante do rei, ela poderia ser morta. Ela sabia que se ela não se posicionasse também, ela não ia cumprir o propósito. Então ela precisou o quê? Ter fé. Ter fé para poder cumprir o chamado, cumprir o propósito para qual o Senhor colocou ela naquele tempo. E você? Tem certeza para que o Senhor colocou você aqui neste tempo? Aonde o Senhor te plantou? Por que o Senhor te colocou neste lugar que você está?
Por que que o Senhor te colocou neste ambiente? Por que que o Senhor te levantou nesta família? Na sua casa? Por que que o Senhor te colocou para sentar com essas pessoas? No trabalho, na faculdade, na escola? Qual é a palavra que você tem liberado? Qual é a palavra que nós temos liberado? Terceira lição que eu aprendo é sobre a providência divina. O quanto o Senhor foi providente em todas as coisas. Nós precisamos entender em Deus que não é segundo a nossa força, é segundo a providência do Senhor. Em toda a minha história, a nossa vida de casado, com os nossos filhos, eu pude contemplar alguns socorros e providências de Deus. Eu me lembro na penúltima vez, antepenúltima, quando nós estávamos morando num barraco de lona, o quanto o Senhor foi providencial, em todos os sentidos. Era literalmente, não sei se eu já contei aqui, era literalmente um barraco de lona. Lá tinha uma gata branca que todas as vezes que colocava a lona nova, a gata ia, rasgava a lona. Era um barraco, era uma casa de quatro águas, né, que fala? Isso, 2 águas, assim. E aí o recurso era muito pouco. E aí cada vez que a gata ia, rasgava, tinha que colocar. Então aquela lona ficou com várias camadas. Por quê? Porque sempre ia esses gatos lá e rasgava, subia vamos dizer, no telhado e rasgava. E aí nós nunca deixamos de ser fiel ao Senhor. Fiel em servir a Ele, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, sempre buscando em ser correto com o Senhor. Como eu falei, quando o Senhor, Ele te leva, te impulsiona a viver para Ele, para a glória dEle, quando Ele diz, esse é o meu tempo, o tempo é chegado, nós vamos viver situações que nós mesmos vamos dizer, meu Deus, eu estou vivo pela graça, estou vivendo pela graça. E neste tempo foi o período onde o Senhor mais assim nos ensinou e nos instruiu a viver com pouco, viver pela fé, viver constante, porque era como se estivesse realmente no deserto. O sol daqui é bem tranquilo, né? Então, debaixo da lona você imagina, 40 graus, a sensação térmica lá dentro não era de 40 graus, era de muito mais. Aí à noite, quando a lona esfriava, o frio também vinha com muita força. Mas eu me lembro de um detalhe que o Senhor, assim, sabe, muito cuidadoso. Nós estávamos em casa e esse dia a gente sempre revezava. Quando o João ia para a igreja, nós já estávamos morando lá no Imperial, não estávamos mais congregando aqui. Quando o João ia para a igreja, eu ficava com as meninas, ou eu ia mais cedo para a igreja e aí ele ficava em casa. E aí um dia ele decidiu, a partir de hoje, todo mundo nós vamos para a igreja. Vai deixar aqui, o Senhor vai estar guardando. E aí eu me lembro que as coisas ficaram lá, descemos de a pé, era uma distância boa para andar, dava em torno de quê? Uns 6 quilômetros? Mais ou menos, né? Uns 4 quilômetros. Descemos com as crianças. E eu me lembro que naquele dia eu precisava realmente da providência de Deus. Nós precisávamos da providência de Deus. Nós não tínhamos nem o que comer em casa. Já tinha acabado tudo. Não tem quando acaba tudo? Acabou tudo. O óleo está no final, a lata de arroz, o que tinha já tinha colocado, o feijão já tinha também, né? Estava tudo no final. E aí eu me lembro que quando nós chegamos naquele lugar, na igreja, né, adorando a Deus, servindo a Deus, e já estava assim na hora do culto, a hora que entregamos o dízimo e entregamos a oferta, passou um irmão lá na frente da igreja e falou bem assim, chama o João Passarinho, chamou o João Passarinho.
Aí o irmão falou assim, olha, eu deixei uma bênção para vocês, lá debaixo da lona, bem debaixo da lona. Irmãos, quando nós chegamos lá, estava a providência do Senhor. Uma cesta básica daquele jeito, não tem? Não sei quem, eu já recebi, eu já precisei de várias cestas básicas. Não tenho vergonha de dizer não. E se você precisar e tiver precisando, não tenha vergonha, porque é a providência de Deus. Deus usa os seus. E foi bem surtida, até mistura tinha, e eu maravilhada com tudo que estávamos vivendo também. E uma das coisas que eu pedia para o Senhor, quando eu estava vivendo aquele tempo, falava, Senhor, não me deixe murmurar, mas me ensina a contemplar, né, cada fase que o Senhor nos proporcionar viver. Porque eu sei que o Senhor tem um chamado para a nossa vida. Eu sei que o Senhor nos escolheu. Então, que eu possa passar isso, não somente para as pessoas, mas que dentro da minha casa, dentro do nosso lar, as nossas filhas possam viver isso. Porque eu quero fazer delas mulheres de fé, mulheres com coragem, e mulheres que vivem na dependência do Senhor. E eu lendo a história de Esther, me fez assim, sabe, eu viajei, fui me relembrando o meu contexto, o contexto da minha história. O contexto de toda a trajetória. Desde a minha infância, desde tudo que eu vivi, até chegar neste lugar, até o Senhor me resgatar a vida do João, do meu esposo, até o Senhor nos restaurar por completo e começar a nos enviar. E o Senhor, Ele é dessa forma. Ele é o Deus da providência. Ele provê. Ele é a nossa divina providência. Nós precisamos apenas confiar nele e deixar com que Ele faça tudo no tempo dEle. Foi para este tempo que eu e você foram chamados. Foi para este tempo, então vamos viver este tempo. Ah, pastora, tem tanta coisa acontecendo, são violência, o mundo está perdido. Mas o Senhor te chamou para esse tempo. O Senhor nos chamou para esse tempo e nós precisamos regaçar as mangas. Olhar para nós e dizer assim, com problema, sem problema, com dificuldade, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou fazer. Porque o Senhor te chamou. Muitos estão esperando de mim e de você ouvir a minha e a sua história. Ouvir o meu e o seu testemunho. Para dizer, se conseguiu, eu vou conseguir também. Eu vou conseguir também. Mesmo diante de toda a história da nossa vida, o Senhor, Ele está trabalhando. Mesmo parecendo que o Senhor era um Deus invisível, porque não falava através de profetas, não falava através de homens, mas o Senhor estava trabalhando na vida de Esther. O Senhor estava em todo esse contexto aqui. Muitas vezes nós agimos assim, nós pensamos assim. Parece que nós não estamos vendo o Senhor fazer. Não estamos vendo o nome de Deus, porque o nome de Deus não aparece assim. Mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo. A palavra de Deus diz que nós devemos andar por quê? Por fé, não por vista. Senhor, é por fé que eu caminho, é por fé que eu ando. É nessa fé que eu caminho. Amém? Nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Crer que Ele fará e que Ele está fazendo. Amém? E assim o Senhor foi trabalhando na minha casa e na minha vida. É assim que o Senhor trabalha. Estamos aí à frente de um trabalho desde 2012. E o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Eu sempre falo, Senhor, não é sobre nós, é sobre o Senhor. O Senhor levantou 2 improváveis, 2 malucos, para servir fielmente o Senhor. E nós estamos caminhando conforme o Senhor direciona, conforme o Senhor fala. Não é conforme doutrinas de homens ou o que homens falam, mas é conforme a direção do Senhor. E a gente fala lá. É o que a gente vive, é o que a gente prega lá na igreja. A gente fala para os irmãos, tudo que vocês estão vendo aqui, não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus.
O Senhor tem um grande projeto para aquele lugar, para aquela igreja. Assim como o Senhor levantou este lugar. Este lugar é um celeiro de missões, é um celeiro de homens, de profetas, de pastores, de mestres. Porque quantos homens e mulheres estão aqui e quantos já saíram deste lugar? Quantos o Senhor levou? E quem sabe você está aqui, está vivendo esse tempo. É este tempo que o Senhor te plantou aqui. Se você vai para outro lugar, o seu Senhor vai te enviar. Espera o envio de Deus. Espera o envio de Deus. Se o Senhor vai te capacitar para te levantar, seja na sua casa, seja para trabalhar com alguma coisa, ou grupo pequeno, ou na área de oração, é o Senhor quem vai te levantar. Acalma o seu coração, o tempo é do Senhor. Pastor, eu tenho projetos guardados. Eu tenho sonhos guardados. Tem homens e mulheres, autoridades aqui nesse lugar. Compartilhe os seus sonhos. Compartilhe os seus projetos. Quem sabe é para este lugar e é para esse tempo que o Senhor está trazendo tanta coisa na sua mente, no seu coração. E está esperando só um start. Dizendo, e aí, agora é hora de liberar o que eu te dei. É hora de você falar o que eu te dei. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em Romanos 8, 28 diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo o contexto, toda a história da Esther foi para um propósito. Ontem nós já começamos a falar, né? A apóstola Rosiane falou aqui a respeito do propósito. E o Senhor, Ele levantou a Esther, Ele levantou ela para um propósito. Não pense que se você ficar aí escondidinho, quietinho no seu banco, o Senhor não está te vendo. O Senhor está te vendo. Todos nós temos um propósito. Todos nós. A cadeira que você está sentada tem um propósito, esse púlpito tem um propósito, as lâmpadas que foram feitas têm um propósito. Tudo que existe na face da terra, Deus criou para um propósito. Ia ser diferente comigo, com você? Vai ser diferente? Não vai ser diferente. Nós somos a obra-prima, a criação perfeita de Deus. Projetos, sabe, esculpidos pela mão dEle. Perfeição. E o Senhor nos escolheu com um propósito. Ah, será para que eu sirvo? Pode ter certeza que você encaixa na história e no contexto do Senhor. Certinho. Certinho. Sabe? Encaixa certinho. Não é nem a tampa e a panela, mas é o encaixe perfeito de Deus. Porque muitas vezes a tampa e a panela, você pode colocar ela nessa panela aqui, nessa panela ali. Não, você encaixa no plano de Deus perfeito. Perfeito. E diante de tudo isso, pastor, a senhora falou sobre coragem, falou sobre fé, falou sobre a providência de Deus. Deus, Ele está com aqueles que se levantam com coragem, com aqueles que perseveram na fé e aqueles que vivem na dependência divina. Então, caminhe com coragem, seja, sabe, totalmente cheio de fé pelo poder do Espírito Santo de Deus e viva na dependência de Deus. No momento em que Esther teve a oportunidade, ela simplesmente levantou e foi. Se morrer, morri. Se perecer, pereci. E quando ela chegou diante do rei, ela teve o quê? Favor diante dele. E aí nós sabemos o desenrolar de toda a história também da vida dela, que o Senhor deu favor a ela, né? O povo foi
né, socorrido através daquele favor, e o Senhor deu êxito para a glória de Deus. Mais que tudo, lembre-se, Deus aniquilará todos os nossos inimigos. Confie nele e descanse nele para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E é isso que eu tenho para falar aqui nesta tarde. Quero chamar aqui, vamos cantar. Vamos colocar de pé. Oh Deus, se está te faltando coragem, peça ao Senhor. Se for fé, Ele também é poderoso. Se você tem olhado e fala, não estou vendo a providência de Deus, Ele é a nossa providência. Amém? Oh Deus, Tu és poderoso, Pai. Tu és grandioso, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, Tu és fiel. Tu és poderoso. Tu és fiel. Tu és inabalável, Tu és inconfundível. A soberania está sobre as Tuas mãos, Pai. E é diante de Ti que nós queremos Te louvar. Senhor, é diante de Ti que nós queremos nos posicionar, Pai. Senhor, se é para este tempo, para este momento que o Senhor nos levantou, que o Senhor, ó Pai, comece a preparar o ambiente, que o Senhor comece a dar estratégia dos céus, que o Senhor comece, Senhor, colocar, ó Pai, as peças nos lugares que precisa ser colocado, Senhor. Deus, que o Senhor faça, Pai. Usa, Senhor, os lábios dos Teus filhos, ó Pai. Use a boca dos Teus servos, ó Deus, para falar, para proclamar. Vai tirando todo medo, todo impedimento, Senhor. Deus, o Senhor tem levantado homens e mulheres para se assentar entre os príncipes, Senhor, desta nação. Que o Senhor capacite, Deus. Que o Senhor, ó Deus, os encha de coragem. Que o Senhor os encha de fé, Pai. Que eles não venham temer, Senhor. Que eles venham ser impulsionados pelo poder do Teu Espírito, Pai. Que eles venham ser, ó Deus querido, tomados por força, coragem, o poder do Teu Espírito Santo, Jesus. Opera nesta tarde, Senhor. Se chegou alguém aqui, ó Pai, cabisbaixo, Senhor, entristecido, Senhor, sem direção, ó Pai, sem uma palavra de encorajamento, Deus, o Senhor é poderoso, Pai, para restaurar, para levantar, para dizer, Pai, eu sou contigo, seja forte, corajoso, não tenha medo de falar o que eu te mandei falar, não tenha medo de fazer o que eu te mandei fazer. Entra nesta hora, nesta casa, nesta família, Senhor. Todo espírito contrário, Senhor, de idolatria, de feitiçaria, que tem amarrado ainda, Pai, cai por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos nos render a Ti, Deus. Conhecer verdadeiramente o Senhor, conhecer a Tua face, servir o Senhor com integridade, inteligência, com amor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você que está aí, sentado. Talvez o Senhor já tenha te chamado há muito tempo e tem pedido para você se posicionar. O Senhor tem falado, eu já tenho falado com você. Eu já falei uma, eu já falei duas, já falei três. Eu tenho falado através dos meus profetas, através da palavra. Eu
tem usado pessoas de longe, de perto, e você não tem se posicionado. Eu quero que você dê um passo de fé e venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você. O Senhor está te dando essa chance e dizendo: venha aqui à frente. Eu estou falando com você mais uma vez. Eu te chamei para este tempo. Te dei inteligência, te capacitei. Você sabe que tem que falar. Você sabe que precisa ser falado. Você tem que ter dito. E eu tenho para fazer. Tem mais gente, o Senhor está falando. Está te chamando aqui no altar, é hoje. Esta tarde, o Senhor marcou. Vem aqui à frente, o Senhor está chamando. Quando nós tomamos a atitude, quando nós tomamos e somos cheios de coragem, impulsionamos nessa decisão, o Senhor, Ele é capaz de fazer o restante. Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval, sobrenatural. Em nome de Jesus. 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 Eu quero os obreiros olhando na mente, na cabeça dessas pessoas perdidas. Cadê os obreiros da casa? Pastor Passarinho, pastora Rociana, pastor Rociana. Coloca a mão na mente deles. Das pessoas que vieram aqui à frente. Vamos orar. Não passe. Sobrenatural, faz teu querer em mim, medo de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval, sobrenatural, faz teu querer em mim, faz teu querer em mim, eu me rendo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As pessoas que o Senhor separou para vocês falar este tempo vai começar a entrar nessas portas. Vai começar a entrar nas casas. O que o Senhor liberou, o Senhor vai começar a fazer. Boca profética, unção e poder, o Senhor está liberando nesta tarde. Poder do alto, poder que vem dele. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo casas sendo invadidas, ó Deus. Eu vejo lugares sendo invadidos, Senhor, por homens e mulheres de Deus neste lugar, Senhor. Que o Senhor vai enviar, que o Senhor vai trazer, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um fogo consumidor, um fogo que não se apaga, um fogo de gerar, um fogo para restaurar, em nome de
continua sendo o escritor e o diretor da sua história. O Senhor, Ele não deixou de ser o escritor e o diretor da sua história. É Ele que rege cada detalhe. É Ele que rege cada detalhe. Não adianta eu e você sermos protagonistas da história do Senhor e não deixar Ele conduzir com a caneta. Deixe que o Senhor escreva a história. Deixe que o Senhor escreva a sua história. Amém? Porque foi para este tempo, não foi para o século passado, foi para este século que o Senhor nos chamou. É para agora, é para já. Amém? É para evangelizar, é para já. É para profetizar, é para já. É para pastorear, é para já. Amém? É para já, é para agora, é para este tempo. Em nome de Jesus. Este lugar ficará pequeno diante do que Deus vai fazer neste lugar. Porque este lugar, o Senhor profetizou há muitos anos que seriam celeiros de missões. Seria um celeiro neste lugar. E o Senhor continua fazendo. Ele é o mesmo Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.